Boa tarde, pessoal. Aqui é o Thiago Figueiredo da Cedro novamente. Estamos aqui de novo com mais um episódio do CedroCast. Bom, o episódio de hoje, vocês vão ver que já é uma pessoa que já falou conosco. A conversa foi tão boa que a gente marcou um outro bate-papo para continuar falando sobre investimentos. Só voltando, né? O CedroCast tem o objetivo de disseminar conteúdo sobre tecnologia e mercado financeiro para os nossos clientes, parceiros e cedrenses. Estamos aqui novamente hoje com a Lucy. Para quem não teve a oportunidade de assistir o outro episódio com ela, a Lucy atua no mercado financeiro aí há mais de 20 anos, com experiência aí na Bolsa de Valores aqui em São Paulo, na B3 e também fora do Brasil. Obrigado, Lucy, por ter aceitado o convite para estar falando novamente conosco, e queria que você se apresentasse de novo e falasse um pouco aí do que você faz, sua trajetória aí no mercado. Obrigada de novo pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e contar um pouco, enfim, da minha história, para quem não viu da outra vez. Meu nome é Lucy Pambuctian, eu sou paulista e desde 94 atuo no mercado financeiro aqui. Importante falar que eu sou administradora de empresas e tenho mestrado em economia, e quando eu comecei em 94 no mercado, foi numa área administrativa dentro da Bovespa, da antiga Bovespa. Bacana. Eu acho que foi numa época muito bacana, porque foi quando o mercado começou a se transformar, e nessa época eu fazia faculdade, enfim, terminei a faculdade e fui para a área de projetos, onde a gente desenvolvia todas as novas coisas que aconteciam na Bolsa, eram gestadas, desenvolvidas dentro dessa área, do ponto de vista de mercado. E finalmente nessa área eu comecei a me envolver com a coisa do investidor estrangeiro, até que em 2004 a gente fez uma divisão da área, ficou a área de projetos de um lado e a área internacional de outro. Eu fui para a área internacional, junto com a diretora da época, criei a área e acabei ficando, e depois cheguei até a ser diretora da área internacional, onde eu fiquei até 2014. No finalzinho de 2014, aí já era BMF Bovespa, eu saí da Bolsa e fui para o Chile, onde eu recebi uma proposta para me juntar à Bolsa de Comércio de Santiago, lá no Chile, e criar a área comercial, que era a área de relacionamento com o mercado, com emissores, com corretores, fundos de pensão, investidor estrangeiro, enfim, lançar novos produtos, lançar novas tendências, e foi aí que entrou a questão da sustentabilidade, que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Fiquei no Chile 5 anos, voltei agora, um pouquinho antes da quarentena, e eu estou aqui em São Paulo, e muito feliz de poder participar e contar com vocês, contar para vocês um pouquinho do que é essa novidade no mercado. Bacana, Lucy. Só fazendo uma retrospectiva aqui, para o pessoal que acompanha o CedroCast, a gente está falando aí desde o início dos episódios sobre vários tipos de investimento. Então, a gente falou aí de investimentos em renda fixa, fundos com especialistas, tesouro, renda variável, e por aí vai o pessoal adquirir esse conhecimento. E hoje a gente veio falar sobre um tema novo, que na verdade já é falado aí fora do Brasil há muitos anos, que você até já deixou bem lembrado para a gente, e que no Brasil chegou agora. São 3 letras aí que estão mudando o mundo dos investimentos hoje no Brasil, que a gente estava vendo aqui. Verdade. Que é a ESG, ou ESG. Queria que você falasse um pouco sobre isso. O pessoal tem comentado, saiu notícias aí na mídia no último mês de corretores que estão partindo para esse tipo de negociação com empresas voltadas para esse negócio. Queria que você explicasse para a gente, Lúcia, o que são essas 3 letras, quais que são os conceitos, as principais características e esse movimento novo aí no mercado de investimentos. Tá joia. Olha, essa discussão aqui mundial começa com a sigla para isso é ESG ou ESG. E de Environment, S de Social e G de Governance. Então, por isso que aqui no Brasil a gente transforma isso em ASG, que é Ambiental, Social e Governança Corporativa, que é o que, enfim, está todo mundo conversando. Mas quando a gente olha no jornal, a gente ainda vê expressões como ESG, que eu acho que é mais popular, porque é a expressão que se usa mundialmente, ou sustentabilidade, porque, no fundo, qualquer discussão que a gente faça e qualquer
olhar que a gente tenha estratégico para uma empresa do ponto de vista ambiental, social ou de governança corporativa é olhando para que essa empresa seja sustentável no longo prazo, que ela continue existindo no longo prazo, seja capaz de se transformar e se adaptar frente às novas necessidades, tanto do ponto de vista ambiental, tanto do ponto de vista do negócio dela, ou mesmo dos clientes dela, dos colaboradores dela. Então, por isso, a parte social e de governança é muito importante, porque é olhar para essa companhia e fazer com que essa companhia tenha uma estratégia de longo prazo de sustentabilidade, que ela seja perene ao longo do tempo e entregue. Outro elemento importante aqui é que entregue resultados, né, os dividendos para os seus acionistas, como é a função de qualquer empresa, mas também gere valor para a sua comunidade, para as pessoas que fazem parte da comunidade dessa empresa, sejam os colaboradores, sejam os investidores, sejam, enfim, os clientes, as pessoas que vivem à volta dessa empresa ou desse negócio. Então, é uma visão bem ampla de como transformar uma empresa em sustentável no longo prazo, olhando especificamente para uma matriz de várias iniciativas e elementos que medem o risco e ajudam a empresa a se adaptar aos riscos que possam existir dentro dessa perspectiva de ambiental, social e de governança corporativa. Isso é novo aqui no Brasil, já conto um pouco mais, você tem toda a razão, porque o assunto aconteceu nos últimos meses, sobretudo agora com o Covid, ela cresceu muito, mas ter crescido agora é uma função da origem também de onde vem a questão do ESG, que vem do que, em algum momento, há muitos anos atrás, foi a filantropia das empresas, foram as doações e as benfeitorias que as empresas faziam em ONGs, em creches, em um monte de iniciativas, sejam elas da área médica ou da área, enfim, da ajuda aos mais necessitados, que foi migrando para um novo conceito, partiu como filantropia, depois migrou para o que era responsabilidade social corporativa, que a sigla é CSR, que também no começo dos anos 2000 foi uma coisa bastante conversada e que finalmente acabou ampliando, né, o seu escopo para transformar o que começou com governança corporativa e CSR, né, CSR separado, juntar e incluir a questão do ambiental, né, do meio ambiente. Então, foi o social, que era o CSR, o CSR, a governança corporativa, que era um tema isolado, que aqui no Brasil a gente é líder e é bastante ativo nisso, mundialmente conhecido, e juntando a questão do meio ambiente. Então, é uma mirada que as empresas têm que ter com essa visão de ser capazes de se adaptar e se inovando e melhorando ao longo do tempo para elas serem sustentáveis. Muito bacana isso ser parte das empresas, mas o melhor de tudo é que muitas empresas faziam isso, como, não sei, casos clássicos que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, que é a Natura, por conta do seu próprio uma das que modelo mais de negócio. investem, né? Então, outra das notícias que saiu essa semana é que a Natura acabou comprando a Avon, a The Body Shop e outras empresas, é o líder mundial em cosmética e produtos de saúde, de higiene, com essa visão ecológica, de alguma forma, ou essa visão ESG, e agora eles anunciaram um investimento de 800 milhões para chegar de dólares para chegar nessa agenda 2030, que eu já te explico o que é uma consequência também dessa coisa da sustentabilidade. Então, aqui no Brasil, a gente já tinha casos como a Natura, que por conta do seu próprio modelo de negócios, tinham que ser mais sustentáveis e olhavam para a questão da governança corporativa. Vamos lembrar que a Natura, a gente até falou disso no outro vídeo, a Natura é a primeira empresa que se lista e faz o IPO no novo mercado da Bolsa, da Bovespa, em 2004, em 2004. Né, falando, isso. Exato.
Então, realmente a Natura já era um referente e continuou, agora com a questão meio ambiental e social, mas o mais interessante de tudo isso é que as outras empresas, muitas vezes, não têm tanta motivação, não está no negócio delas, No etc. DNA dela também, No né? DNA delas. E precisa ou acontecer uma catástrofe, assim, para as empresas se abrirem a cabeça para essa visão de sustentabilidade, que a gente tem também, infelizmente, casos aqui no Brasil, como os desastres ambientais que aconteceram há poucos anos atrás. Isso fez com que a Vale e empresas do setor se questionassem e começassem de novo uma estratégia olhando de maneira muito cândida assim, os seus erros, os seus acertos e transformações que elas têm que fazer desde o ponto de vista integral do negócio delas, inclusive da administração, das formas de ter controles, enfim, questionários e as coisas que eles fazem, as medições. Então, infelizmente, desastres são um dos gatilhadores de empresas olhando para a sustentabilidade, mas o outro olhar vem também dos acionistas. E é nesse sentido que ter tantos fundos ou ter essa tendência começando a ficar tão evidente aqui no Brasil é super importante, porque ter grandes corretoras, grandes bancos, grandes asset managers oferecendo produtos ESG ou estruturando fundos ESG realmente dar um sinal para essas empresas de que, olha, se vocês não tiverem dentro ou cumprindo com esses conceitos que a gente identifica como ESG, na verdade, a nossa carteira não vai comprar ações de vocês. Suas ações não vão ser parte dessa carteira inovadora, né? Do nosso portfólio. Então, é muito importante esse processo. É como, para ser super sincera, a minha visão é quase que a gente está vivendo um sonho, porque é realmente um momento muito determinante para a economia mundial, essa coisa da sustentabilidade. Agora, você me fez uma pergunta de como isso vai continuar crescendo e da onde isso vem. Eu acho que não pode esquecer que, para muitos, isso parecia teoria, né? Eu lembro que a gente conversava muito com a Sônia Favaretto, que era diretora de sustentabilidade da B3, e hoje é presidente do GRI, que é um grupo de regras e de transparência internacional sobre questões de sustentabilidade. Ela é presidente do grupo aqui no Brasil. A gente conversava muito sobre quando isso ia deixar de ser aquele conceito que muitas empresas têm, ou muitas pessoas têm, de que sustentabilidade é uma coisa de abraçar a árvore, de ir tirar foto numa creche fazendo uma doação de Natal, né? Quando Ou que só isso plantar ia uma deixar? arvorezinha lá na praça, né? Eu plantei 100 Exato. arvorezinhas esse mês, entendeu? Não, é super importante, não podemos deixar de valorizar essa Sim, iniciativa, porque é claro, realmente essa claro. vista, mas são as grandes indústrias, os grandes produtores, os grandes que têm que ser parte dessa transformação. E aí a gente tem alguns elementos importantes. Primeiro, tem uma organização que, a nível mundial, discute isso com as empresas do setor privado, que é o Global Compact, ou Pacto Global, que aqui no Brasil existe, e acho que tem quase 300 empresas que são associadas, inclusive a B3, na época em que era Bovespa, em 2004, foi a primeira bolsa a ser parte dessa iniciativa a nível Legal. mundial, porque tem empresas de vários grupos, vários tipos, né? Vários setores, mas não tinha bolsas. E a Bovespa, na época, foi a primeira empresa que se somou a isso e hoje está no comitê, no conselho aqui no Brasil, enfim, é muito ativa nisso. Então, tem o Global Compact, que determina, que começou com uma coisa de abolir escravidão no trabalho, ou melhorar condições de trabalho para funcionários e tal, então parte daí, mas tem, do ponto de vista de investidores, uma série de iniciativas, mas eu destacaria duas. Primeiro, o CEO da BlackRock, que é um dos maiores gestores do mundo, desde 2015, falando que ele manda
anualmente uma carta para as 500 empresas que eles mais investem, que são as empresas do S&P 500, que os fundos da BlackRock estão mais investidos, dando tipo luzes assim sobre coisas que eles precisam prestar atenção do ponto de vista de sustentabilidade, porque a BlackRock não é que é uma ameaça, mas a BlackRock, se está mirando ou buscando sustentabilidade, vai deixar de investir em empresas que não estejam nesse mesmo caminho. Então, enquadradas nesse caminho. Uhum. Exato. Então, o Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, anualmente manda essa carta e é sempre um assunto muito esperado, a gente sempre procura saber quais são os assuntos que ele está explorando, e ele já falava de sustentabilidade desde 2015, ano passado ele falou de meio ambiente, ele fala de diversidade nos conselhos, e não é só de gênero, né? Acho que a gente às vezes fica muito, quando fala de diversidade, olhando para a questão de gênero, homem e mulher e tal, mas a gente está falando de diversidade geral, racial, backgrounds, de experiência das pessoas. Precisa ter uma diversidade para que as empresas sejam capazes de perceber transformações que estão acontecendo nos seus clientes, no tipo de produto que ela faz, e se for todo mundo pensando igual, às vezes a empresa perde o track do que está acontecendo, né, na vida real, no mercado. Então tem grandes gestores como o BlackRock falando sobre sustentabilidade já há algum tempo, mas tem também fundos e iniciativas específicas para que gestores de recursos possam fazer investimentos sustentáveis. E aqui no Brasil está presente o Principles for Responsible Investment, que é a organização mundial que dá os princípios para investimento responsável. Várias gestoras do Brasil são parte disso. E são movimentos importantes que estão acontecendo em alguns países, sobretudo na Europa, mas que aqui estão se materializando agora. E, claro, não dá para não falar da Covid, da crise. A gente está tendo, né, um show de mostras, assim, de que os empresários brasileiros estão dispostos a fazer o investimento nas pessoas, né? Então, a gente tem um recorde aí de que a gente ainda está falando de filantropia, porque são doações diretas, mas que tem um impacto muito positivo, tanto em pessoas que já estão doentes, tanto em prevenção da Covid, em dar condições em favelas, em comunidades que não têm hoje condições nem de sanitárias, nem condições de alimentação e tal. Então, é realmente um momento transformador para a gente. Infelizmente, vem a Covid, né? Mas eu acho que também as crises trazem oportunidades e isso dá uma nova cara para o mercado, para as pessoas que fazem parte da sociedade brasileira e com os empresários dando cartas muito mais claras no que eles querem fazer e a quem eles querem ajudar. Isso gera um outro aspecto da sustentabilidade, que é o investimento de impacto. Então, investir com a certeza de que esse investimento vai gerar um benefício para várias pessoas, né? Ou para grupos de pessoas com algum problema, com alguma problemática especial. Isso também está crescendo aqui no Brasil, então a gente tem vários networks, até participo do grupo Mulheres de Impacto, porque é uma transformação, assim, tudo está acontecendo. Por isso que no outro vídeo eu falava, o Brasil está indo muito bem e tal, a gente, óbvio, não está falando de economia especificamente, ou de política especificamente, a gente está falando de um olhar sobre crescimento, e aqui o setor privado está fazendo essa parte. Agora, bacana que eu estou falando tudo isso do setor privado, mas eu vi que o governo também está muito envolvido nessa questão da sustentabilidade. Eu assisti uma live, um webinar, em que a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio, o presidente do Banco Central e a Climate Bond Initiative, que é a organização que mundialmente define a questão de créditos verdes e que características tem que ter os produtos para ser de mercado financeiro para saírem com esse carimbo de verde. E o governo está mirando algumas estratégias para aprofundar o que a gente já tem de investimento ou de iniciativas do setor de agricultura
com a questão da sustentabilidade, que são a cédula do produtor rural e os CRAs, que são os certificados de recebíveis agrícolas. Mas, eventualmente, senti, assim, um som, não é nada concreto, eles não afirmaram nada, mas acho que o governo está procurando mais informações para ver como fazer a emissão de um fundo verde soberano, que seria o título da dívida brasileira com esse carimbo verde, e esse carimbo só sai, segundo as regras da Climate Bond Initiative, que é a organização que mundialmente define o que são os green bonds, né, que a gente fala no mercado, quais são as características, para que projetos, o governo não pode fazer uma emissão de green bond soberano e captar esse dinheiro e usar, sei lá, iniciativas que não são as que eles definiram e que vão ser financiadas para essa melhora das questões meioambientais aqui no Brasil. Então, é realmente uma coisa muito poderosa, não só os empresários, não só o setor privado, mas também ver que o governo está agora se enveredando também a ver iniciativas como os fundos verdes soberanos. A gente já viu essa experiência em outros países. O primeiro fundo soberano verde foi lançado na França há alguns anos. Ano passado, o Chile lançou 2 fundos. Na verdade, é um fundo que teve 2 emissões, e eu fico muito feliz porque eu participei do processo lá no Chile. E ver isso no Brasil, em que o mundo inteiro ficou questionando o Brasil, às vezes, sobre as questões ambientais, é maravilhoso. Então, realmente, tudo isso é mais do que uma teoria. Quando a gente vê um fundo verde soberano sendo emitido, eventualmente, ou as corretoras e os gestores aqui no Brasil trazendo esses produtos, é porque eu, você e todo mundo, principalmente as pessoas físicas que estão no mercado, vão poder comprar fundos só com ações que são sustentáveis, né? Essa é a grande mágica do que está acontecendo, eu acho que no momento. É mais do que as empresas investindo e tal, é ver que tudo isso pode ser tangibilizado em formas de investimento para cada um de nós. Então, é um momento importante. Acho que vai ter muita coisa acontecendo daqui para frente, mas acho que como introdução poderia valer um pouco o que a gente conversa aqui hoje. Sim, com certeza. E a pessoa hoje, quando você está investindo, né, você de certa forma está se tornando sócio de uma empresa. E você vai querer também investir e ter papéis de empresas que vão continuar, permanecer e que estão ligadas a essas questões, né? De ser sustentável, se preocupe com a parte social, de governança corporativa, né? Isso é muito importante. E aqui no Brasil... pode falar. Desculpa. Não, eu ia falar, inclusive já tem estudos internacionais, ainda não tem nada no Brasil, porque tudo isso é novo no Brasil e na América Latina em geral, mas que mostram que essas empresas que são sustentáveis ou que fazem seu dever de casa anualmente, de rever as suas estratégias e tal para sustentabilidade, elas não só são mais perenes no longo prazo, existem mais de maneira mais sustentável, mas elas geram melhores retornos e são menos impactadas em crises, ou saem mais rapidamente das crises, porque elas já fizeram muitos cenários dentro das análises que tem que fazer, fazem avaliações de cenários de plano 1, plano 2, se a coisa não dá certo, já parte para... Já migra muito mais adaptáveis. Já estão mais resilientes aí, né, ao mercado. Exatamente, você usou a palavra, que é uma palavra da física que a gente usa muito no mercado financeiro, mas é resiliente, é ser capaz de suportar e continuar oferecendo valor, agregando valor para o negócio. Em meio a grandes mudanças, né? A gente não esperava o que está acontecendo, né? E aí, agora a gente acompanha, as empresas vão aguentar ou não vão, né? Isso é um outro ponto. Então, isso é muito importante mesmo, Lúcia. Lúcia, já tem 30 minutos que nós estamos falando aqui, para você ter ideia. Para variar, a gente conversa muito. A gente conversa muito e o papo sempre é muito bom. Mas, assim, eu acredito que para o objetivo do nosso episódio de hoje, deu para o pessoal entender o que são essas 3 letras, quais que são o conceito, onde ela se aplica aí, tanto no mercado externo e também no Brasil. E a gente pode marcar, talvez, um outro papo para continuar o assunto. Sempre a gente passa o tempo, né? Mas eu estou super à disposição, adoro conversar com vocês, a gente
traz muita coisa que eu acho que é novidade, né? Sim. Algumas coisas que são história, outras que são novidade, mas sempre pensando em que todo mundo é parte dessa transformação que está acontecendo aqui no Brasil. Então, é um prazer participar. Obrigada mais uma vez pelo convite e conte comigo. Sempre que tiver algum assunto que eu possa contribuir, eu estou à disposição. Com certeza, você ainda vai falar muito para a gente aqui, tenho certeza. Mas é isso aí, eu te agradeço mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, para poder estar falando hoje sobre esse tema aí que surgiu aí nos últimos meses aí no Brasil. Muito obrigado mesmo, viu, Lúcia? E para o pessoal que nos acompanha, a gente termina o nosso episódio por aqui. Vamos colocar aqui de novo os nossos links aqui das nossas redes sociais, acompanhe aí os nossos podcasts e nós nos vemos no próximo episódio. Valeu, pessoal, obrigado.